Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no Quimil mais uma vez. Nós estamos aqui hoje reunidos para fazer a resolução da questão 7 da prova do Enem de 2009, da prova rosa. Olha só pessoal, essa questão ela é bem interessante porque ela é uma questão bem direta. Analise a figura. Então vamos pensar nesse verbo de comando. Analisar, olhar, paquerar, ver o que ela tem a nos dizer, beleza? E a partir então desta análise, o que o Enem quer que a gente faça? Quer que você dê um título para essa figura. Mas não é qualquer título. Sei lá, eu quero chamar minha figura de Valdemar. Posso chamar? Não, não pode chamar essa figura de Valdemar. Por quê? Tem que ser a alternativa que melhor traduziria o processo representado. Beleza? Então, olha aqui é o nosso pulo do gato no nosso comando resposta. Que melhor traduziria. Então, eu quero chamar de Valdemar minha figura? Não pode, não nesse caso. Então vamos lá, olha só pessoal. Eu usei da inteligência artificial para deixar essa figura colorida para se adequar mais como o Enem tem adotado este padrão atualmente, beleza? Naquela época ainda o Enem não era colorido, mas aqui, como nos dias atuais a prova do Enem ela é colorida, eu também usei aqui da IA para nos ajudar. Então vamos pensar que cada uma dessas curvas aqui, ela se refere a uma pessoa que tenha ingerido este álcool. Então, por exemplo, aqui eu posso chamar de pessoa 1, aqui eu posso chamar de pessoa 2, aqui de pessoa 3, aqui de pessoa 4. Feito isso, eu tenho, então, 4 pessoas que o quê? Estão com diferentes concentrações de álcool, o quê? Em determinado tempo, e esse tempo está dado em horas, beleza? Este é um ponto muito importante que a gente precisa estar atento quando nós estamos fazendo a análise dessa figura, beleza? Então olha só o que ele está dizendo aqui para nós, né? Que talvez o melhor título para essa figura seria a concentração média de álcool ao longo do dia. Então vamos pensar, pessoal. O nosso gráfico ele tem um tempo chamado de 0 horas, né? Ou seja, não tinha passado nenhuma hora ainda, até o limite de 8 horas. Mas aqui, ele não está falando que isso é de meia-noite até 8 horas da manhã. A pessoa, por exemplo, que pode estar ingerindo essa quantidade de álcool, ela pode estar ingerindo, sei lá, a 1 hora da manhã, a 2 horas da manhã, não importa ali qual que tenha sido o horário que ela tenha ingerido também, beleza? E além de tudo, essas curvas aqui nos demonstram que quantidades diferentes de álcool acabaram sendo ingeridas nesse processo, ok? Então, falar que isso daqui foi num período de meia-noite a 8 horas da manhã não coincide, então essa não pode ser a melhor alternativa. Vamos ver a B. Variação da frequência da ingestão de álcool ao longo das horas. Então, olha só. Variação da frequência da ingestão. Pode ser bem interessante, não pode? Só que aqui tem um pulo do gato. Por quê? Como eu disse agora, essas curvas aqui, né, o ápice da curva está nos dizendo o que aqui? Esse ápice da curva, ele está nos dizendo que é a quantidade de álcool. Mas essa quantidade de álcool não está necessariamente atrelada ao tempo em horas, beleza? Então, não pode ser o melhor título para o nosso gráfico. Item C. Concentração mínima de álcool no sangue a partir de diferentes dosagens. Olha, parece ser interessante essa questão, porque olha só, aqui no gráfico ele traz essa palavra para nós chamada de concentração e ele está dando a concentração percentual em miligramas, ou seja, a concentração em massa. Só que a gente não pode garantir
que as dosagens aqui nessas curvas 1, 2, 3 e 4 tenham sido diferentes. Por quê? Às vezes, dependendo da bebida que foi ingerida, esse teor de álcool ele vai ser maior ou ele vai ser menor. Então, tomando como referência esse percentual no destilado, né, na bebida alcoólica, a gente não pode afirmar que foram concentrações diferentes, né? Por exemplo, para uma pessoa tomar uma dose de uísque e 4 latas de cerveja, né, elas teriam ali ingerido quantidades de álcool bem diferentes, tendo possivelmente a pessoa que fez a ingestão do uísque tendo ingerido uma quantidade maior de álcool. Então, por isso, a alternativa C também não é viável para nós. Vamos ver a D. Estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Essa tá bem interessante. Por quê? Vamos pegar aqui a curva número 1, aonde eu tenho um ponto máximo, ou seja, nesse ponto aqui, né, e esse ponto de máximo equivale a cada uma das outras curvas abaixo também. Esse ponto de máximo vai me mostrar aonde que foi a maior concentração de álcool que aquela pessoa ingeriu. Ou seja, naquele ponto ela parou de beber. Ela não vai começar mais a fazer uso da bebida alcoólica. Então, com o passar das horas, né, que se findou o tempo que essa pessoa ela ingeriu a bebida alcoólica, o que vai tender a acontecer? Essa tendência desse álcool vai tender a diminuindo gradativamente, estando relacionada com a quantidade de álcool que foi ingerida por ela. Essa mesma quantidade só vai sendo diminuída, né? Só vai sendo reduzida por causa de um processo chamado metabolização, que é a capacidade do nosso corpo secretar e expelir essas moléculas que correspondem ao teor alcoólico, né? No caso, então, da bebida comercial é o etanol, ou seja, é a capacidade que o nosso corpo tem de retirar através da metabolização o etanol. Então, essa alternativa D, ela tá perfeita sob medida para o título dessa imagem, já sendo aqui a nossa resposta. Mas vamos ver a letra E do professor Emerson, né? Não fui eu que criei essa alternativa, tá, pessoal? Mas vamos ver aqui a alternativa E. Representação gráfica da distribuição de frequência, o Enem gostou dessa frequência, hein? De álcool em determinada hora do dia. Ou seja, se tá dando as 2 horas da tarde, né? O seu João do bar da esquina, ele vai tomar um bocado mais de álcool, mas ali na frente, às 5 horas da tarde, já não vai tomar mais. Não faz sentido, né, pessoal? Então, essas horas aqui pode ser diferente. Tanto que aqui ele nem fala com a gente em qual momento que foram tomadas essas doses, né? Assim podemos dizer, né? Essa hora do dia ele não fala, ele não traz um texto falando que foi na mesma hora, ele não traz aqui no texto falando que foi no mesmo momento, né, que foram simultaneamente, ele só fala que foi analisado entre um tempo, que varia aqui de 0 horas até 8 horas após a ingestão deste álcool. Então, com base nisso tudo, nós vemos e concluímos o quê? Que a alternativa E também é falsa, sendo que a nossa resposta, sendo aquilo que a gente busca, estando aqui na letra D. Então marca essa alternativa e já marca aqui embaixo também um joinha para que esse vídeo alcance mais pessoas que precisam arrasar ali na prova do Enem. Muito obrigado, pessoal.